Hoje as decisões judiciais, sobretudo as decisões judiciais, Daniel, da cúpula judiciária da nação, são decisões que trazem consigo, sobretudo as de maior repercussão, um fortíssimo conteúdo de pragmatismo decisório. O pragmatismo permeia as decisões judiciais. São decisões que eu digo até de um pragmatismo consequencialista, ou seja, uma decisão do magistrado pensando nas consequências para fora da relação processual, para dentro do corpo social, para a imagem que a decisão judicial tomará perante os seus intérpretes. E hoje o intérprete é a própria sociedade brasileira, sobretudo em tempos de altíssima visibilidade do Supremo Tribunal Federal. Então tudo é muito calculado, Daniel. Lá atrás, quando nós estávamos falando da relatoria do ministro José Antônio Dias Toffoli na atividade de supervisão do procedimento investigativo que está sendo levado adiante pela Polícia Federal, note, ali a intervenção do Poder Judiciário haveria de ser intervenção mínima. Por quê? Porque na fase de investigação judicial, os trabalhos correm por conta de um órgão que não é do Poder Judiciário, é um órgão integrante da estrutura da administração do Poder Executivo. Eu estou falando aqui especificamente da Polícia Federal. Como nos estados, isso se faz pelas polícias civis. Então, a priori, quem investiga é a Polícia Federal, mas, pela legislação em voga, certos atos investigativos e certas providências no seio das investigações demandam, por uma questão de cautela garantista, chancela judicial, autorização judicial. Por exemplo, uma prisão preventiva, uma prisão temporária, uma busca e apreensão de computadores, documentos, o emprego de uma tornozeleira eletrônica, por exemplo, também. Então, o Poder Judiciário, na investigação, ele exerce apenas uma atividade supervisional. O ministro Toffoli estava como relator dessa tarefa supervisional na segunda turma do Supremo Tribunal Federal e ele praticou sérios e vários atos de supervisão. Se ele houvesse ali, depois que a pressão se intensificou, declinado da relatoria por se considerar suspeito, ou se sua suspeição tivesse sido arguída e acolhida pelo tribunal, todos os atos praticados no curso da relatoria do ministro tombariam. Todos os atos seriam desfeitos e haveria, eu diria, Daniel, um anticlímax nacional, porque a sociedade brasileira está ávida por respostas, pelo conhecimento da verdade. E todo aquele trabalho da Polícia Federal seria perdido. Então, houve, na verdade, naquela reunião fatídica do Supremo Tribunal Federal, um consenso pragmático e calculista. O ministro Dias Toffoli não se considerou suspeito, o tribunal não conheceu da arguição de suspeição, mas ele gentilmente declinou da relatoria que foi transferida por sorteio ao ministro André Mendonça. Agora não, agora nós estamos em sede de uma outra ação judicial e casualmente uma ação judicial na forma de mandado de segurança, que exige, segundo a legislação federal de regência, a Lei 12.016 de 2009, pré-constituição probatória. No mandado de segurança, as provas são apresentadas todas documental e simultaneamente no momento da impetração. Então agora o ministro Toffoli se dizer suspeito não prejudica atos anteriores, compreende? Ele não prejudica toda uma instrução investigativa. Ao mesmo tempo que, no entendimento da prevalência dos magistrados, essa declaração de foro íntimo geradora da suspeição só envolve um mandado de segurança e não propriamente processos outros, distintos desse mandado de segurança. Mais uma vez, Daniel, o pragmatismo decisório. Agora, Toffoli se sentiu à vontade para se declarar suspeito, porque isso não geraria consequências graves, consequências de perda de esforços de produção probatória anteriormente empreendidos. Então, me parece que essa razão pragmática é exclusivamente a razão que levou o ministro ao declínio da sua autoridade de relatoria e foi também, por sorteio, levada ao ministro Cristiano Zanin. Pois é, muito bem explicado, como sempre, o doutor participando aqui dos programas de telejornais da Jovem Pan, mas já que
preparou essa explicação, queria já pedir um complemento ao senhor em relação ao que esperar do ministro Dias Toffoli nos julgamentos, especialmente da manutenção ou não da prisão preventiva de Daniel Vorcaro. Como ele deve se portar e se apresentar? Veja, como no caso da prisão preventiva de Daniel Vorcaro, nós temos uma decisão dentro do poder de supervisão das atividades investigativas. Nos autos das investigações, ali onde Toffoli era relator e deixou de ser, como Toffoli não foi declarado suspeito e como ele não se declarou suspeito, como acabamos de falar, houve apenas um consenso dentro do tribunal para não se gerar maiores danos colaterais e transferir-se a relatoria para André Mendonça diante da pressão externa, nada o impede de votar, compreende? Toffoli pode votar. Eu diria até uma coisa curiosa, é melhor até que vote, porque se ele não votar, é como se ele estivesse, de certo modo, declarando-se suspeito naquele procedimento anterior em que ele não se declarou suspeito. Então, nos autos da prisão preventiva, o referendo dessa prisão passará pela manifestação do ministro Dias Toffoli, sim. O que já é muito diferente desse caso agora em que ele se declarou suspeito por foro íntimo no mandado de segurança. Ali ele se afasta da relatoria e me parece, salvo melhor juízo, que ele também não votará em qualquer decisão colegiada, mas isso não acomete a decisão relacionada ao procedimento investigativo que levou à prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro. Veja, não há como, para concluir, Daniel, não há como também cravar nenhuma resposta sobre o voto de Toffoli. A decisão judicial é algo que muitas vezes nos surpreende. Eu não sei se o ministro votará pela manutenção da prisão exatamente para amainar quaisquer polêmicas possíveis em torno do seu próprio nome, de suas posições dentro do tribunal, ou se ele poderá, por um entendimento garantista, baseado na interpretação que ele vem a conferir ao artigo 312 do Código de Processo Penal, que, Daniel, é aquele artigo que estabelece as hipóteses de cabimento de prisão preventiva, se talvez ele, isoladamente dentro do colegiado, vote no sentido da desconstituição do ato prisional. Ou talvez nem isoladamente. Vamos acompanhar.